Olá, meu nome é Wendel Fortunato, sou aluno da Faculdade Ibra na formação pedagógica para professores em Geografia, e eu trouxe para vocês uma aula para o terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio, cuja temática é uma análise sobre as diferentes narrativas para a compreensão de ideias filosóficas e de processos, sejam eles históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais ou ambientais e culturais. E a gente está trazendo aqui a globalização. Por que eu trouxe a globalização, pessoal? E a globalização é um construto que permeia toda a nossa sociedade, todo o nosso espaço. Ele é um fenômeno complexo que interconecta economias, sociedades e culturas para trazer uma nova perspectiva, uma nova realidade. E a gente precisa analisar criticamente para poder ter uma ideia sobre as fontes. E dentre essas fontes, eu vou trazer uma em específico, que é a desse carinha aqui, olha. Esse carinha sorridente aí. Uma pessoa que eu admiro muito, por sinal. Milton Santos é o nome dele. Em 2005, ele falou sobre a globalização. Ele é o principal estudioso de globalização no mundo. E ele diz que a globalização, eu vou ler aqui para vocês. A globalização é um processo que produz uma homogeneização cultural, econômica e política, gerando um modelo único de sociedade. Nesse sentido, Milton Santos afirma que a globalização produz a uniformização do espaço, criando uma paisagem homogênea de produtos, hábitos e valores. Professor, não entendi nada do que o senhor falou. Vou explicar. Calma, jovem padawan. O que que acontece? Milton Santos, ele fala o seguinte, vai virar todo mundo igual. Vai todo mundo buscar os mesmos produtos, vai todo mundo buscar as mesmas coisas, vai todo mundo falar sobre as mesmas coisas. E neste ponto, o que que vai acontecer? É, vai existir uma homogeneização, que é o quê? Todo mundo ser mais ou menos igual. Um exemplo, Vingadores Ultimato. Lançou no mundo inteiro, quase que ao mesmo tempo, para todo mundo assistir. Todo mundo foi lá e viu o Thanos lutando com o Tony Stark. Entendeu? É um produto que foi lançado num lugar e atingiu todo o mundo. Globalização é isso, está num lugar, mas está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que aí esse cara, ele trouxe algumas questões em cima da globalização, que a gente vai analisar aqui, né? Uma delas é a globalização enquanto fábula, outra é a globalização real, que é cruel, né? E assim por diante. É, nas perspectivas econômicas, a globalização ela fala sobre um papel do livre mercado e da competitividade. Só que o que, que acontece? Na globalização como fábula, todo mundo vai ter seu empreguinho, todo mundo vai ter um direito, todo mundo vai ter tudo. Só que na globalização real, o único que caminha em todo canto livremente é o dinheiro. Por quê? Porque o emprego ele vai ser pior num país, vai ser melhor em outro. Outro país vai ser bem pior para poder as fábricas se estabelecerem. Outro país vai ter menos direitos. Por quê? Porque aquela empresa exige isso, senão ela não vai estar lá. Porque o país tem que ser globalizado, tem que participar do páreo internacional. E aí entram as desigualdades e os impactos negativos daquela globalização real. Aquela globalização que fala sobre isso, que fala sobre esse problema, sobre esse grande problema. E aí nós temos a difusão de culturas também. Nós vamos ter uma maior diversidade, certo, de fontes culturais, só que também a gente tem uma homogeneização. Por exemplo, é,
vou voltar para Guardiões, ó, para Vingadores Ultimato. Lançou nos Estados Unidos, era uma prática só dos Estados Unidos. Veio a globalização, ele se difundiu no, no mundo. Só que ele se difundiu na força do capital, numa força mercantil. E aí o que aconteceu? Você está consumindo aquele produto porque ele é feito para você consumir ele. Ele foi pensado para gerar capital. Ele não foi pensado somente para lhe divertir. E aí o que acontece? Todo mundo assistiu ao mesmo tempo Vingadores Ultimato e rendeu milhões e bilhões de dólares para a Marvel. E, poxa, o que tem de ruim nisso? Nada. Só que todo mundo está mais ou menos igual. E eu vi um estudo recente de Harvard que eles passaram 20 anos analisando a sociedade, grupos de jovens e grupos de adultos. E eles chegaram à conclusão que aquela ideia de que eu quero ser único, que antes existia, eu quero ser diferenciado, está diminuindo. Isso foi um estudo que foi lançado semana passada. Eu estou falando hoje, dia 16 de setembro. Ele foi lançado semana passada. Terça-feira passada eu vi esse estudo, eu estava lendo ele no próprio repositório. E aí é impressionante, porque ficou evidente que a sociedade está se homogeneizando e, neste caso, em nome do capital. Não houve assim uma diversificação grande. No início até aconteceu, eu tive acesso ao budismo, eu vou virar budista. Mas hoje em dia não, hoje em dia os grandes conglomerados, eles estão mostrando muito mais força cultural. Isso acontece na economia, isso acontece na política, isso acontece na sociedade, isso acontece na cultura, que inclusive, segundo Molion, Molion não, perdão, é, segundo Molion, o que acontece? A cultura é uma construção de regras previamente instituídas pela sociedade. E aí essas regras de fora estão entrando na nossa cultura, estão modificando-a, estão trazendo uma nova realidade a nós, que pode ser boa como pode ser ruim. A gente precisa ter essa ideia, ter esse, esse pensamento crítico sobre isso. E é isso que Milton Santos também aborda em seu livro, né? Sobre o impacto ambiental. Gente, é, se você tem uma empresa, uma multinacional, que ela vem para o país através da globalização, e ela vem porque o nosso país precisa dela, e o nosso governo ele afrouxa as leis ambientais para que aquela empresa entre, a gente está tendo um efeito negativo da industrialização sobre o meio ambiente, sob a perspectiva da globalização. Olha só, a globalização está até nisso. Por exemplo, tem, eu acho que é na China, que uma fábrica da Tesla está consumindo tanta água que os moradores do vilarejo estão praticamente sem água potável, entendeu? E aí eles pedem, protestam e não faz nada, ninguém faz nada. Por quê? Porque precisa-se dessa fábrica da Tesla. Gente, eu não estou falando mal da Tesla, longe de mim, eu admiro muito o Elon Musk, ele é um cara muito visionário, muito importante para a sociedade, independente do que ele faça, ele contribui. Mas existe todo esse problema. Outro cara que tem problema também lá na Sibéria é o Mark Zuckerberg, que os servidores dele são tão quentes que deixaram um lago congelado, líquido em pleno inverno. Entendeu? É, a tecnologia na globalização. Eu vou citar um exemplo, vocês estão vendo um dronezinho aí. Esse drone é de uma marca específica chamada DJI. É o Mavic Pro. Conheço de longe porque eu já fui piloto de drone. E o que acontece? Esse drone, ele só foi construído porque milhares de pesquisadores, como por exemplo eu, eles entraram em consenso e geraram tecnologias.
Tecnologias que até então não eram disponíveis, como uma tecnologia de voo autônomo, que esses aparelhos têm, elas eram restritas a só grandes empresas. E, no entanto, pesquisadores como eu, eles vieram com a tecnologia open source e a DJI aproveitou-se disso. Não estou dizendo que está errado, estou usando a palavra aproveitou-se e teve a oportunidade, né? Teve a oportunidade de tirar proveito dessa tecnologia que estava disponível. E aí surgiram os drones DJI, que são maravilhosos. São maravilhosos. E é um exemplo disso, certo? Só que aí o que acontece? A tecnologia ela pode tanto unir, quanto dividir, quanto separar. E aí é que entra. É, a gente tem novas desigualdades geradas pela tecnologia. A gente tem novos problemas que a gente tem que pontuar, postular. As críticas à globalização. O principal crítico, né, que é Milton Santos, ele fala sobre essa globalização utópica, né, enquanto fábula em que tudo é livre, e essa globalização cruel, que é a real, que é o que a liberdade, na verdade, é da informação, certos pontos quentes, pontos frios, e a, a liberdade do dinheiro. Você tem o dinheiro aqui na sua mão, no seu celular, né? Hoje em dia nem é mais na mão, e você pega e envia lá para a Europa esse dinheiro em 10 minutos, 15 minutos. Hoje quem tem aquele cartão roxinho envia até em 1 minuto. Você investe numa criptomoeda, você investe no Bitcoin e assim por diante. Para o dinheiro é rápido. Tá lá na Suécia rapidinho. Mas se você quiser ir para a Suécia, você precisa de um visto. Você precisa de muito dinheiro. Você precisa tomar vacina. Você precisa disso, você precisa daquilo. Não é liberado, podem lhe dizer não e no geral dizem não a você, entendeu? E aí, que globalização é essa, né? E sobre as fontes, a gente tem uma série de estudiosos, certo? Artigos acadêmicos que são produzidos. Por exemplo, Leandro Donizete, que produziu sobre o espaço, a globalização e, e falou sobre territorialidade dentro do espaço no samba, Donizete, que é Leandro Dozena. E a gente também fala sobre Aldo Aloísio. Aldo Aloísio ele passou anos discordando e levando críticas a Milton Santos em sua pesquisa. Então, leiam o material dessas pessoas. São professores muito bons, são grandíssimos pesquisadores, certo? E o futuro é o seguinte: ou a gente vai por um caminho em que a globalização real se torna ainda mais usurpadora da nossa sociedade, ou a gente vai para um caminho da globalização utópica, certo? Eu espero muito que Milton Santos esteja errado e a globalização utópica de fato seja atingível. Mas no momento, com a crise de refugiados, com os problemas ambientais, a gente está caminhando mais para essa globalização terrível que a gente tem, certo? É, se a gente quer ter um futuro mais sustentável, um futuro mais tranquilo e justo, a gente tem que caminhar para essa outra globalização, por uma outra globalização, certo? A gente tem que lutar. E a única forma de lutar é conversando com os governos e conscientizando as empresas. Porque atualmente a globalização está na mão das empresas. E a gente, uma aula não daria para dizer tudo que eu tenho a dizer sobre a globalização, na verdade. Eu sou grande fã de Milton Santos. Então não dá para falar isso. A gente teria que ter aulas, aulas e aulas para falar sobre isso. Então, olha, muito obrigado, um abraço e olha, perdão qualquer coisa, viu? Tchau, tchau.